Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Eu estou passando aqui para deixar uma palavra para você. Queria falar hoje sobre a ceia. Nós lançamos uma campanha no último domingo da nossa igreja em que as famílias vão tomar a ceia todos os dias nos próximos 15 dias. Mas por que essa decisão? Por que estamos fazendo essa campanha? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu quero mostrar para você a importância de tomarmos a ceia, a importância de cearmos. Mas eu quero começar lá em Êxodo capítulo 12, quando a Bíblia fala da saída dos hebreus do Egito. Porque a nossa ceia hoje, ela é a substituição da antiga Páscoa. Na Páscoa, os hebreus comemoravam a saída do Egito. A ceia também nós comemoramos a saída do Egito, mas principalmente o Egito saindo de nós. Mas o que aconteceu então lá em Êxodo capítulo 12, que eu acho que foi tão importante? Eu quero ler com você, eu quero que você acompanhe aqui, preste muita atenção no que eu vou falar, porque o que eu vou falar é muito importante nesse tempo que nós estamos vivendo, essa pandemia em todo mundo. E nesse momento você tem que entender que você é guardado pelo sangue de Jesus, amém? Nós somos pregadores das boas novas. Em tempo de notícias tão ruins, nós estamos aqui para dar uma palavra de conforto, de consolo para você, porque nós somos pregadores das boas novas. Quero ler com você aqui alguns textos aqui que está no livro de Êxodo, no capítulo 12. Veja comigo aqui. Então, eu quero que você acompanhe aqui o capítulo 12 de Êxodo. Vamos ler o versículo 7 agora, que é um texto muito importante. Aqui diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta nas casas em que o comerem. Essa era uma convocação para que todo hebreu comemorasse a Páscoa pela primeira vez. Essa aqui viria sobre o Egito a última praga. Então o que aconteceu nessa última praga? Na última praga, o anjo da morte iria passar em todas as casas do Egito. Mas o anjo da morte não poderia entrar na casa de nenhum hebreu que tivesse a marca do sangue. Por que o anjo da morte iria passar? Como era uma praga, ele iria passar para matar todo o primogênito. O que de fato aconteceu na casa de todos os egípcios. Todos os primogênitos, até mesmo os animais, morreram. Então aqui no verso 7, preste atenção. Diz assim: tomarão do sangue o porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que comerem a Páscoa. Nesse contexto aqui, Deus tinha ordenado que no 10º dia do primeiro mês, eles tinham que pegar um cordeiro. Era um cordeiro assim, de um ano só, tão bonitinho, branquinho. E imagina você, aquele cordeiro ali na casa, brincando com as crianças, e no 14º dia ele tinha que morrer. E era uma morte cruel, violenta, né? Ele era degolado. Imagina que as crianças naqueles 4 dias faziam daquele bicho seu bicho de estimação, quando de repente no 4º dia que ele estava ali naquela casa, ele morria. Mas a ordem de Deus era que aquele cordeiro fosse comido naquela primeira Páscoa. Mas há um detalhe muito interessante: o sangue daquele cordeiro deveria ser passado nos umbrais da porta e na viga da porta também. Você vê que passava nos umbrais da porta e na viga da porta, sinalizando a obra da cruz. Aqui no verso 12 diz assim: naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Então, quando o anjo passou pelo Egito, ele não pôde entrar naquela casa cuja porta tinha o sangue do cordeiro. Os hebreus estavam protegidos pelo sangue. Nesse tempo de coronavírus, quero dizer, você está protegido pelo sangue de Jesus. Nós não estamos aqui menosprezando a força desse vírus, não é nada disso. Desvalorizando o problema, não é nada disso. Mas o nosso foco está no sangue do cordeiro, que hoje está representado aqui pelo cálice, pelo suco de uva. Amém? O nosso foco tem que estar em Jesus e não nesse vírus. Não é que vamos desprezar, pelo contrário. Nós vamos obedecer, vamos ser prudentes ao que as autoridades estão dizendo, mas o nosso foco principal é que nós estamos cobertos pelo sangue. Naquele dia que o anjo da morte passou, ele não pôde fazer nada.
Mas há algo interessante nesse texto que nós precisamos entender. Eu sei que há muitas pessoas que sabem que a salvação é pelo sangue, mas não adianta saber que a salvação é pelo sangue se você não aplicar o sangue. Então não adianta saber que o Cordeiro morreu por você, se você não pegar aquele sangue e não aplicar. Há muitas pessoas que estão nessa condição, sabem que a salvação é pelo sangue, conhecem a palavra de Deus, mas eles não aplicam o sangue na sua própria vida. O segundo detalhe muito importante é que além de você crer que a salvação é pelo sangue, você precisa também estar dentro da casa. Não como as autoridades estão dizendo por aí, que nós temos que ficar, talvez, em quarentena, ficar mais em casa. Isso é muito bom e vamos obedecer. Mas quando eu digo ficar dentro da casa, aquilo aponta para a igreja. Porque não adianta você aplicar o sangue e ficar fora da casa. Você achar que está salvo por causa do sangue, mas você não pertence a nenhuma igreja. Você não tem comunhão com os irmãos. Você não faz parte do corpo de Cristo. Você não é a noiva de Cristo. Então, se alguém aplicasse o sangue na casa, mas ficasse de fora, ele seria morto também. É muito importante que você saiba disso. Agora, eu quero ir com você lá para o texto de 1 Coríntios capítulo 11, que é um texto bastante conhecido de todos nós. Eu quero ler aqui a partir do versículo 27, que diz assim: portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Veja bem, esse texto aqui muitas vezes foi interpretado de maneira um pouco equivocada, né? Mas nós precisamos entender esse texto aqui, o que Deus está falando aqui. Primeiro, nós temos que entender que há cura na ceia, porque nós estamos participando de algo que é totalmente espiritual. Não é que o cálice aqui vai se transformar no sangue de Jesus, mas ele simboliza o sangue de Jesus. Esse pão simboliza o corpo de Jesus que foi moído. E aqui está falando no verso 27, que aquele que tomar a ceia, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas tomar a ceia indignamente é diferente de tomar a ceia, de ser indigno de tomar a ceia. O que está falando aqui é que haviam pessoas em Corinto, na igreja de Corinto, que tomavam a ceia de modo indigno, de maneira indigna. Ou seja, eles não entendiam, eles não conseguiam discernir que aquele momento era um momento espiritual. Pelo contrário, naquela igreja, o momento da ceia era um momento que tinha desunião, egoísmo, confusão. Uns comiam mais do que os outros, uns se fartavam, outros iam para casa com fome. Então eles não conseguiam ter discernimento que aquele momento era um momento de relacionamento, de comunhão, que apontava para a morte de Cristo. Porque a ceia, ela tem alguns aspectos muito interessantes. Então, quando eles se reuniam para tomar a ceia, eles faziam de modo indigno, de maneira indigna. Não é que eles eram indignos de tomar a ceia. Porque talvez você pense, eu não sou digno de tomar a ceia porque hoje eu briguei com a minha esposa. Ok, tome a ceia. Tome a ceia. Confesse, resolva o seu problema. É isso que eu quero dizer para você. Quando, aqui no versículo 28 diz assim, examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Aqui está falando do autoexame, pastor? Sim, o autoexame é importante. Mas eu queria perguntar a você, existe alguém que é digno realmente de tomar a ceia? Existe alguém que vai para um culto de ceia sem nenhum pecado, sem ter cometido nenhum pecado naquele dia? Eu te digo, não tem. Não há ninguém que seja digno de tomar a ceia. Nós só somos dignos de tomar a ceia pelo poder do próprio sangue de Jesus. É lógico, eu não estou falando aqui de pessoas que estão no mundo ou que estão vivendo longe da igreja, fora da presença de Deus, que não estão em comunhão com o corpo. Essas pessoas não precisam tomar a ceia. Mas eu estou falando de crentes que muitas vezes fraquejam e caem. Esses, na hora ali, do momento da ceia, ore ao Senhor, porque a Bíblia diz que ele tem que examinar a si mesmo e tomar a ceia. Lá não está dizendo assim, examine-se a si mesmo e se você achar que é santo o suficiente, tome a ceia. Não, está falando examine a si mesmo, coma e beba. É uma ordem do Senhor. Aqui no verso 29 fala assim, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação,
não discernindo o corpo de Cristo. Então, o que é comer a ceia indignamente? O que é tomar a ceia indignamente? É não ter o discernimento de que a ceia é algo totalmente espiritual. Que a ceia pode trazer cura para você. A ceia pode trazer libertação para você. Quando você não tem esse entendimento, você está se colocando do mesmo lado que aqueles que mataram Jesus estavam. É isso que o texto está dizendo aqui. Aqui não está dizendo que você não pode tomar a ceia porque você tem um ou outro pecado, não. Nós temos que desmistificar isso. Olha, vou ler de novo. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Quem toma a ceia para a sua condenação é quem não discerne o corpo. Olha o verso 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Pastor, mas ele está falando que quem toma a ceia indignamente vai ficar doente e vai morrer. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que naquela igreja, muitos estavam doentes e muitos estavam morrendo porque não tinham um entendimento claro da ceia. Não entendia que na ceia a cura. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo uma pandemia, todo mundo. É grave o que está acontecendo? Sim. Eu te digo, nós vamos passar por isso, a igreja vai sobreviver, amém? Mas a cura no corpo de Cristo aqui, que é representado pelo pão, e no cálice, que está aqui, isso aqui representa o sangue de Jesus. Na cruz ele já levou toda a enfermidade. Então o que nós estamos fazendo nesses 15 dias de campanha? Nós estamos tomando a ceia como família. Domingo tomamos a ceia como igreja. E nos outros dias, nos dias em que não vai haver programação da igreja, nós vamos tomar como família. Mas não tem que ter um pastor, não tem que ter um pastor para abençoar, para orar? Não, porque não tem nenhum lugar na Bíblia que diz isso. Pastor, então o que eu preciso fazer para tomar a ceia? Você tem que ser crente. Você é crente? Você crê em Deus? Você crê que há poder nessa ceia? Então tome. Para encerrar, só queria falar mais 4 coisas a respeito da ceia. Primeiro, aqui no versículo 25, diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, quando nós tomamos a ceia, nós olhamos para trás. Nós olhamos para a cruz. Porque Jesus morreu por nós. Olha o verso 26. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia também nos faz olhar para frente. Porque quando nós tomamos a ceia, nós temos que lembrar de que Jesus vai voltar para nos buscar. E eu te digo, meus irmãos, está perto. Ele não vai demorar. Ele virá para te buscar. Ele vai nos buscar. Então a ceia nos faz lembrar de que Ele vem nos buscar. De que Ele tem uma aliança conosco, com você, comigo. A ceia, quando eu tomo a ceia, me faz lembrar da morte de Cristo lá atrás. Mas quando eu tomo a ceia, também me faz lembrar de que Jesus vem nos buscar. É a esperança que temos. No verso 28 diz assim: examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Então a ceia me faz olhar para trás, para quando Jesus morreu. A ceia me faz olhar para frente, para a volta de Jesus. E a ceia também me faz olhar para dentro. Não para examinar se eu tenho pecado, não. Mas muitas vezes, e em momentos como esse que nós estamos vivendo agora, é um bom momento de olharmos e avaliarmos se realmente estamos dentro do propósito de Deus. É nesse sentido que você tem que se autoexaminar. Você sabe o que é a ceia? Você tem um ministério? Você está desenvolvendo o seu ministério? E por último, a ceia também nos faz olhar ao redor. Olha o verso 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Aqui a ceia está falando que nós temos que olhar ao redor, pensar no nosso irmão. Se, contudo, algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Eu queria deixar essa palavra da ceia. Eu sei que você pode falar, essa palavra é tão simplória, mas eu te digo, o Evangelho é tão simples. E o Evangelho é para pessoas simples mesmo. Pessoas sofisticadas demais, talvez com grande conhecimento, não vai entender. Mas nós que somos do Espírito Santo entenderemos. Meu irmão, saiba de uma coisa.
Você, pastor, que está me vendo aqui, lança esse projeto, essa campanha dos irmãos tomarem a ceia em casa. Nós não sabemos se vamos poder reunir no próximo domingo, mas a igreja continua viva. Os irmãos estão hoje nas células, nesse momento, tomando a ceia. Outros em sua casa tomando a ceia com a família. Pastor, e as crianças? As crianças estão participando da ceia junto com os pais. Os pais estão partindo o pão e também dando para os seus filhos. E eles também estão tomando cálice junto. E juntos estamos orando nesse projeto que nós vamos vencer esse vírus. Esse vírus não é maior do que o poder de Deus. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. E quero deixar esse desafio para você que é pastor também, de lançar essa campanha dos irmãos tomarem a ceia em casa, porque há cura nessa ceia aqui. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e juntos venceremos. O nosso Deus é maior. Deus te abençoe.